Olá pessoal, me chamo professor Ailton, vamos junto resolver agora a atividade 12, questões 3 e 4, né, da atividade preparatória para a 16ª, né, Olimpíada Brasileira de Matemática, ok? Das escolas públicas. Quatro do nosso exercício, tá bom? Vamos junto ver a questão 3. Na questão 3, ele vai dizer que o quadrado abaixo está dividido em 9 quadradinhos iguais. A área pintada de preto mede 6 centímetros ao quadrado. Quanto mede a área pintada de cinza? Antes da gente resolver, nós precisamos relembrar algumas coisas interessantes sobre o quadrado, né? Uma figura geométrica plana. E aí a gente vai ver que o quadrado ele possui todos os lados congruentes, não é isso? Ou seja, possui a mesma medida. Podemos também observar que dentro de um quadrado nós podemos formar dois ou mais triângulos idênticos, como mostra a figura. E lembramos também que todos vão ter a mesma área. Então, se a gente olhar aí na questão 3, o quadradinho ele passou a ser dividido em dois triângulos. Então, esses triângulos automaticamente eles têm a mesma área, tá bom? E aí a gente dá como exemplo, por exemplo, se o quadrado da imagem tiver uma área igual a 12 centímetros, se a gente dividir em dois triângulos, automaticamente cada triângulo vai ter 6 centímetros quadrados de área, tá bom? E aí só lembrar também que como é que eu calculo uma área de um quadrado, a gente vai multiplicar um lado pelo outro. Por exemplo, se um lado de um quadrado tiver 2 centímetros, então todos os outros lados também terão 2 centímetros. Então a minha área seria 2 vezes 2, daria 4 centímetros ao quadrado. Mas vamos para cá. Vamos tentar entender a questão. Então, nesse primeiro momento, o quadrado abaixo está dividido em 9 quadradinhos iguais. Então, perceba a primeira informação. Nós temos 9 quadrados ao todo. A área pintada de preto mede 6 centímetros ao quadrado. Então, perceba que ele dá a área do pessoal de preto. E a nossa terceira observação é a pergunta. Quanto mede a área pintada de cinza? Então, nós temos dois probleminhas aqui. A questão trabalha os quadrados pintados de preto, né, dado a área dele, mas ele pede a área dos cinza. Então, vamos partir para os nossos princípios. Então, primeiro vamos observar. Se eu pegar os quadradinhos preto, eu tenho um aqui no meio, eu vou riscar aqui para que vocês percebam, né? Então, eu tenho um quadradinho preto já. Se eu juntar a divisão dessas bandinhas pretas, essa com essa, eu faço mais um quadrado. E se eu pegar essa daqui com mais essa daqui, eu vou fazer outro quadrado. Ou seja, eu vou ter mais dois quadrados pretos. Então, automaticamente, observe que eu passo a ter 3 quadrados pretos, ok? Então, a questão está me dizendo que esses quadrados pretos medem 7 centímetros ao quadrado, a área deles. Então, o que é que a gente pode pensar? Então, se a área desses pretos é 6 centímetros e nós temos 3 quadrados pretos, então a gente divide. 6 dividido por 3, 2 centímetros quadrados. Ou seja, a área de um quadrado vai ser igual a 2 centímetros. Beleza. Só que a questão está perguntando qual é a área dos quadrados cinza, não é isso? Então, o que é que nós vamos perceber aqui? Que nós temos 9 quadrados ao todo. Então, se 9 quadrados, 3 são pretos, então se eu tirar os 3 pretos, me sobram 6 quadradinhos cinza. Então, perceba que cinza eu vou ter 6 quadradinhos. Se você quiser contar, né, eu tenho um aqui, 2, 3, 4. Se eu juntar essas duas pontas, essa com essa, faz 5. E essa com essa, né, esses dois triângulos, desculpa, fazem 6. Então, eu tenho 6 quadradinhos cinza. A gente viu que a área de um quadrado é 2 centímetros ao quadrado, não é isto? Então, se eu pegar os 6 quadrados cinza e multiplicar por 2, que é a área de um quadrado, vai dar 12 centímetros quadrados. Ou seja, a área dos quadrados cinza, alternativa B, 12 centímetros ao quadrado. Ok, galera? Vamos para a questão 3. A questão 3, desculpa, a questão 4, desculpa. A questão 4 vem dizer que a senha de Aurélio é 5149, ou seja, 5.149. Ele está tão acostumado com essa senha que a digita sem olhar para o teclado.
Certo dia, quando foi digitar sua senha, não percebeu que o teclado estava girado de 180 graus, ou seja, de cabeça para baixo. Qual foi o número que ele digitou? Antes da gente ir para a resolução, vamos destacar alguns pontozinhos para a gente, né? Primeiro, relembrar, né, as nossas definições de ângulo, né? Isso nós já estudamos. Então, nós temos no primeiro momento um ângulo nulo, que é aquele ângulo que está zerado, né? 0 grau. Nós temos um ângulo agudo, que é aquele ângulozinho que está entre 0 e 90 graus. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Então, essa regiãozinha aqui todinha, ela passa a ser um ângulo agudo, ou seja, aquele valor que está entre o 0 e 90 graus. Depois nós trabalhamos também o ângulo reto, que é aquele famoso ângulo formado de 90 graus. Pronto, aquele que o formatozinho de um L, tá bom? Esse ângulo é de 90 graus, tá aqui o que eu fiz. Temos também um ângulo obtuso. Lembrar que o ângulo obtuso é aquele que passa de 90 graus. É um ângulo que ele é maior do que 90 graus, está entre 90 e 180 graus, né? Nesse espaço aqui, nós temos um ângulo obtuso. E o ângulo raso, né? Aquele ângulo raso é aquele que tem um valor de 180 graus, né? É como se eu tivesse pegado a meia-lua, ou seja, uma banda da minha circunferência faz o meu ângulo raso. E por último, o ângulo de uma volta, que é quando eu completo a circunferência toda, né? Uma roda toda. Ou seja, o desenho está muito bonito aqui, mas dá para entender. Quando ele sai do zero e faz o círculo todo na circunferência, eu chamo esse ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus. Relembrando isso, a gente colocou aqui um exemplo para que a gente perceba a informação do problema, né? O problema está aqui exemplificado com essa taça aqui, por exemplo. Na primeira posição, a taça está normal, é como se fosse o teclado. Na segunda posição, ela deitou, ela girou para a direita no ângulo de 90 graus, é como se ela estivesse aqui, né? E aí ela fez isso, ela está vindo para cá, ela caiu para cá, um ângulozinho de 90 graus. Tá bom? O desenhozinho não está muito bonito, mas a gente vai entender. E aí, depois ela, na terceira posição, ela girou 180 graus, como se tivesse ficado de cabeça para baixo, ela tivesse vindo para cá. Ou seja, ela deu uma meia volta, um ângulo de 180 graus. Então, ela ficou de cabeça para baixo. A partir dessa pequena demonstração, nós vamos agora para... E aí, a partir da nossa explicação, nós vamos agora resolver o que diz a questão 4, né? Então, assim, primeira coisa, vamos estar observando, perceber. Vou pintar aqui assim para a gente entender. E aí ele não percebeu que o teclado estava de cabeça para baixo, vamos botar aqui o teclado dele, então ele já digitava sem ver. Acompanha aqui a minha canetinha. Do 5 ele ia para o 1, do 1 para o 4 e do 4 ele vinha para o 9. Esse era o percurso que a Aurélio fazia. Ele não percebeu que o teclado estava de cabeça para baixo, automaticamente ele fez o mesmo percurso. Do 5 foi para cá, desceu e foi lá para o último de lá. Então, ele fez o mesmo percurso. Ou seja, a nova senha que ele digitou, né, o número encontrado, foi o 5, o 9, o 6 e o 1. Então, perceba aí que ele automaticamente digitou 5, 9, 6 e 1. Ou seja, o número digitado foi 5.961. Né? Marcar aqui a letra B, que foi o novo número que a Aurélio digitou. E é isso, galera. Um estudo e fiquem todos com Deus.